Olá, queridos irmãos, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião estaremos estudando a lição de número 9 e o assunto da lição de número 9 neste primeiro trimestre de 2026 é o Espírito Santo regenerador. Queremos muito agradecer a Deus pela sua vida, por sua audiência. É sabido por você e por todos que nós estamos estudando sobre a doutrina da Santíssima Trindade. A primeira lição, nós vimos um aspecto panorâmico deste assunto doutrinário. Na segunda, na terceira e na quarta lição foi feita uma abordagem quanto à pessoa do Pai. Nas três seguintes lições sobre a pessoa do Filho, Jesus Cristo. E agora nós já estamos na segunda das três lições que farão abordagem sobre a pessoa do Espírito Santo, apresentando esta deidade na qual nós cremos, uma vez que nós somos trinitarianistas, portanto nós cremos na existência de um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. E nesta ocasião nós veremos aqui aquilo que Jesus falou em João capítulo de número 3, tratando sobre a regeneração, uma obra indispensável àquilo que nós chamamos de obra da salvação. Então, é imprescindível que nós estudemos sobre a regeneração, sobre esse novo nascimento, ok? E na lição de hoje nós temos aqui na sua tela o texto áureo e a verdade prática também. O texto áureo nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João capítulo 3, verso 3. E a verdade prática nesta oportunidade nos diz o seguinte: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. E nesta lição, não diferente das outras, nós teremos três objetivos primordiais que nós batalharemos para alcançá-los. O primeiro é explicar que a regeneração é uma obra trinitária, portanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na obra da regeneração. O segundo objetivo, mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior indispensável à salvação. E, por fim, apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e também a evidência do fruto do Espírito. Pois bem, nesta ocasião, nós também temos aqui o primeiro tópico, nos quais nós temos a distribuição de subtópicos. Nesta ocasião, são 4 subtópicos: a doutrina bíblica da regeneração, a regeneração como exigência de Jesus, o Pai como o autor da salvação, o Espírito como agente da regeneração. Isto é importante nós apresentarmos para que todos nós venhamos efetuar eficazmente o ensinamento lá na sala de aula. Esta lição será estudada presencialmente dia 1º agora de março, em cada uma das congregações, e este programa ele tem o objetivo de tão somente subsidiar cada um dos professores e também colaborar naquilo que for necessário, mas não substitui a sua presença, a necessidade de você estar presencialmente em sala de aula lá no dia 1º na classe. E nesta ocasião nós aprenderemos que a regeneração é uma das principais e primordiais doutrinas bíblicas. Jesus mesmo ensinou que ela é necessária para que alguém seja inserido no seu reino. Se não nascer de novo, jamais alguém pode
desfrutar daquilo que o reino de Deus lhe oferece e jamais a pessoa terá garantia de salvação. Nesta ocasião, nós vemos no tópico 1 que a regeneração é uma obra trinitária. Trinitária por razões de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão direta e inteiramente envolvidos no processo da salvação, em especial na regeneração. Nós vemos pelo assunto da lição que o Pai, ele planejou, o Filho, ele realizou, e o Espírito Santo, como agente da santificação, ele aplicou os efeitos desta regeneração na vida de cada um daqueles que se deixam ser dominados, se submetem ao senhorio do Espírito Santo de Deus. E para comentar esta lição importantíssima, está conosco aqui nesta ocasião, estará em outras ocasiões também, nosso querido pastor Lucileno Cavalcante e também o pastor Davi Arruda. Pastor Lucileno Cavalcante, qual é a sua expectativa quanto a esta lição de número 9, em que se trata do Espírito Santo como agente que opera, digamos assim, ativamente no processo ou no ato da regeneração na vida do crente? Paz do Senhor, pastor Elias, pastor Davi, todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando o programa. Primeiro eu quero dizer da nossa alegria pela retomada aí do nosso programa, e nós louvamos a Deus porque Deus tem levantado esse trabalho e tenho certeza que tem sido canal de bênção para muitas vidas. Nós estamos muito alegres com essa lição, com todo o trimestre, especialmente porque trata de uma doutrina importantíssima, uma doutrina que sofre ataques constantes, mas que há um fundamento, há uma base nas Escrituras que nos dão firmeza para nós ensinarmos, anunciarmos esta verdade. E na lição de hoje, é uma lição que está relacionada com a nossa salvação, com a soteriologia, e da atuação da Trindade, especialmente pela pessoa do Espírito Santo, como aquele que executa esse novo nascimento na vida de todo ser humano que crê no Senhor Jesus. Muito bem, pastor Davi Arruda, nós sabemos que isso aqui é uma obra de Deus e exclusivamente de Deus. E aí, qual é a sua expectativa em relação a esta lição de número 9 e também a disposição, como o senhor vê, dos irmãos lá na sala de aula, ao estudar sobre a ação do Espírito Santo no ato da regeneração? Muito bem, Pai do Senhor, pastor Elias, pastor Lucileno, satisfação estar mais uma vez podendo comentar esta lição nessa retomada agora da programação. Essa lição ela é profunda e é interessante que quanto mais nós estudamos acerca da salvação, da regeneração, parece que mais encantado nós ficamos com a profundidade disso. Eu penso que os professores e os alunos também estarão aí abastecidos de subsídios, textos bíblicos que falam acerca da salvação e a atuação do Espírito Santo na regeneração do crente. Muito bem. No segundo trimestre do ano passado, nós estudamos sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ali na ocasião o Evangelho segundo escreveu João foi muito bem explorado, em especial o capítulo de número 3, que tem tudo a ver com a lição de número 9 do atual trimestre. E nós vemos que Jesus está ali num diálogo muito importante e de altíssima relevância doutrinária para nós hoje, por exemplo, com Nicodemos. Naquela ocasião, Jesus vem tratar justamente sobre a regeneração, sobre a necessidade do nascer do alto, do nascer de novo, ou nascer do ponto de vista espiritual. E nós entendemos, a partir aqui do subtópico 1, é importante nós observarmos
a importância, por assim dizer, um pouco sendo redundante, sobre a etimologia, a parte da linguística que estuda a origem e o significado das palavras, e nós podemos observar, pastor Leno, pastor Davi Arruda, que a expressão regeneração, ela vem do termo paleginésia ou paliginésia, que é do grego e significa literalmente novo nascimento, ou está intimamente ligado à conversão. E nós vemos aqui que este termo é uma junção de um verbo e de um advérbio. No grego, um verbo genete e também um advérbio anotem, que significa do alto ou de cima. E é evidente que na conversa com Jesus, Nicodemos, quando ouve da parte do mestre que necessário é nascer de novo, obviamente o texto nos deixa claro que Nicodemos estava entendendo esse nascer de novo numa perspectiva natural, mas Jesus estava falando ali de um nascimento espiritual, um nascimento sobrenatural, um nascimento que não é visto aos olhos naturais, porém é muito necessário, porque sem o novo nascimento jamais alguém pode ser inserido no reino de Deus. No segundo subtópico, pastor Lucileno Cavalcante, nós vemos aqui algo muito importante que é evidenciado pelo Senhor Jesus. Ele coloca como exigência ou como um fator imprescindível, indispensável à salvação, uma vez que nós, no contexto soteriológico, a doutrina que estuda os aspectos da salvação, nós vemos a salvação como um processo carregado de etapas que se desenvolvem em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. E nós vemos que o ato da regeneração é uma exigência da parte divina para que alguém possa ser denominado como salvo, não é isso? Com certeza, pastor Elias, pastor Davi, quando nós analisamos o texto e o pastor Douglas Batista, ele apresenta aqui como nossa leitura bíblica em classe, nesse diálogo, nesse encontro de Jesus com Nicodemos, nós percebemos aqui, e é importante ressaltar, que toda essa abordagem de Jesus se dá com alguém que era muito religioso, em que o próprio texto de João diz que ele era um príncipe dos judeus, era um dos principais dos judeus, era um membro do Sinédrio, era alguém que conhecia profundamente a lei, era um mestre, e o texto chega a chamá-lo assim, né, o mestre dos judeus. E diante dessa pessoa, Jesus ele traz esse ensinamento a respeito da regeneração, e não só um ensinamento, mas uma exigência. O texto, tanto no versículo 3 quanto no versículo 5, fala da obrigatoriedade, da exigência. O pastor Douglas Batista, ele no seu comentário, ele cita a regeneração como uma porta de entrada ou como uma obra inicial da graça. Ou seja, é um momento inicial quando, ali no ato da conversão, a pessoa ela precisa ter uma nova vida. E Jesus ele coloca desta maneira no versículo 3, quando ele diz: na verdade te digo, numa ênfase naquilo que ele vai afirmar. Ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para alguém que já era religioso e que, pelo que se dá a entender do contexto histórico, Nicodemos era um daqueles príncipes dos judeus que era correto nas suas ações, era correto na sua postura, era alguém que realmente tinha um bom testemunho e estava aqui interessado realmente em conhecer quem era Jesus. E aqui Jesus ele apresenta a Nicodemos essa exigência. Nicodemos,
para entrar no reino dos céus, para entrar no reino, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E essa obrigatoriedade, ela advém da própria necessidade humana. Esse tema, eu li um autor que ele dizia que é um tema desconfortável para o ser humano, porque fala exatamente que a vida que ele tem até então, até se encontrar com Cristo, ele tem que renunciar a esta vida para receber a vida que Cristo tem para ele. E por conta disso, por conta dessa renúncia que tem que haver no ato da conversão, né? Aqui Jesus ele está ensinando tudo que você foi até agora. Você precisa agora abrir mão e nascer novamente para Deus. Muito bem. Este é o nascimento genuinamente espiritual que o pastor Leno acabou de expor. Agora, pastor Davi Arruda, toda esta lição ela tem uma estrutura centralizada no atingir os objetivos, e ela está subdividida em subtópicos, e nós percebemos que o comentarista dessas lições, o pastor Douglas Batista, sobre o qual já foi citado aqui nesta oportunidade, no subtópico 1, ele fala sobre o que é regeneração, mas a partir do 2 até o de número 4, ele vem falar sobre a realização, sobre quem planejou, sobre quem executou e sobre quem sustentou os resultados ou os efeitos eficazes desta obra que foi executada. Então, nós vemos que o filho executou, mas foi o pai que planejou, não é isso? Perfeito, pastor. Nós percebemos na obra da redenção uma perfeita harmonia entre a Santíssima Trindade, como muito bem o senhor falou, que o Filho realiza, o Espírito Santo aplica, mas isso, apesar da regeneração ser uma obra específica do Espírito Santo, ela tem a sua origem no plano eterno e soberano de Deus. Então é Deus que planeja, é Deus que procura se revelar com o homem. Então a obra da redenção ela é iniciada pelo próprio Pai. E dá-se início por quê? Pelo amor de Deus pela humanidade. Então nós vemos algumas pessoas que pegam alguns versículos isolados da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, e apontam Deus como um Deus sem misericórdia, como um Deus que não ama, quando na verdade todos os textos bíblicos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todas as ações de Deus são ações que procuram revelar o seu amor para com o homem, salvar o homem dos seus próprios pecados. Eu gostaria de citar um texto bíblico que fica na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, verso de número 8, que mostra como Deus revela o seu amor, como Deus manifesta o seu amor para com os homens. O texto diz: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então nós observamos aqui que a obra da redenção, a salvação do homem, não está ligado àquilo que nós fazemos ou àquilo que nós podemos fazer. Então não há nada que eu possa fazer, por mais que eu me esforce, por mais que nós venhamos nos esforçar, não há nada que possamos fazer que nos torne digno da salvação. Nós somos salvos exclusivamente pela obra da graça de Deus, que nos amou, ainda nós sendo pecadores. Maravilha, graças a Deus. E nós podemos falar isso e fazer ênfase à gratidão que nós temos, porque isto ninguém jamais alcançaria por forças, por habilidades, por influência ou por esforços humanos. Ninguém. Isso é obra exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, a ênfase maior, pastor Leno, nesta lição é sobre a deidade ou a divindade do Espírito Santo. Uma vez que nós aprendemos até na lição de número 8, que existem os grupos pneumatômacos, né? São aquelas pessoas que seguem uma doutrina segundo a qual o Espírito Santo não é Deus,
o Espírito Santo é apenas uma força ou uma energia impessoal, e nós refutamos e negamos essa doutrina, esse comportamento. Uma vez que o Espírito Santo, pelas Escrituras, é muito claro que ele é composto de mente, intelecto, ele tem entendimento, ele tem emoção e ele tem também volição, vontade, decisões. Portanto, o Espírito é uma pessoa. E lá em João capítulo 16, versículo de número 8, nós vemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém por si só, porque uma vez que o homem está morto nos seus delitos e pecados, então ele não será capaz por si só de reagir à ação salvífica ou a essa proposta salvadora de Cristo, né? Somente por meio do Espírito Santo. Como é que ele atua, pastor Leno, nesse contexto que nós estamos estudando? Como o pastor Davi bem colocou aqui, né, o plano de redenção, ele a ação de Deus para salvar o homem não foi algo de improviso, né? O Senhor, o Pai, planejou desde antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo. Mas essa atuação para salvar o homem, ela não... E a atuação da Trindade, nós estamos acompanhando nesse trimestre, quando se fala da atuação mediante a função de cada pessoa da Trindade, isso não significa que cada pessoa atua separadamente dentro da Trindade divina. Mas apenas a compreensão, né, do ponto de vista didático é que nós analisamos separadamente para a compreensão. Exatamente, apenas de maneira que possamos entender essa dinâmica da Trindade divina. Porém, nós vemos aqui, especialmente aqui no ato da salvação do homem, a atuação, como já foi falado aqui, do Filho realizando, do Filho operando ali, mas o Espírito Santo aqui, em particular, ele atua de modo a executar essa regeneração na vida do homem. Como nós já falamos, né, a situação, a condição do ser humano sem Deus, ela é uma condição de morte espiritual. E que, portanto, o agente que promove a vida é o Espírito Santo de Deus. Paulo, quando ele escreve a Tito, no capítulo 3, no versículo de número 5, ele diz assim, a respeito da salvação: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove isso no ato da conversão na vida do homem. Quando nós vemos um ser humano, uma pessoa que cometeu coisas terríveis durante a sua vida, ou mesmo aquela que, assim como Nicodemos, foi uma boa pessoa durante toda a sua vida, mas há a necessidade de passar por esse processo, o processo da salvação, o processo da regeneração, porque é exatamente nessa ação de Deus é que Deus ele capacita e Deus ele prepara o homem para voltar a ter comunhão com ele. E é essencial, é vital a regeneração, a lavagem, a purificação operada pelo Espírito Santo. E aqui ele traz a ideia de uma renovação promovida pelo Espírito Santo. Mas é importante a gente enfatizar também, para concluir, pastor Elias, que essa regeneração não é simplesmente uma reforma no velho homem. Não é simplesmente como se fosse um prédio velho um aprimoramento que estaria sendo reformado. Não. O que o Espírito Santo ele faz é justamente promover uma nova natureza, porque a natureza nossa, humana, ela está decaída. E o que o Espírito Santo ele opera através da regeneração é gerar uma nova vida, é gerar uma nova natureza.
não mais uma natureza terrena, mas agora uma natureza do alto, uma natureza de Deus na nossa vida. Muito bem. Quando Nicodemos interrogou Jesus, ele também hesitou, dizendo: como pode alguém, já sendo velho, entrar outra vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós estudaremos sobre isso já no próximo bloco, mas antes disso, gostaria de ver com você a sinopse do tópico 1, sobre o qual nós acabamos de abordar. A regeneração é uma obra trinitária. Você viu que o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na regeneração, decretada pelo Pai, portanto, realizada pelo Filho e aplicada e sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Nós iremos agora para um breve intervalo. Em instantes, retornaremos e permaneça aí conosco. Olá, queridos, estamos de volta agora no segundo bloco, ou na segunda parte desta importantíssima e relevante lição. A lição de número 9, repetimos aqui que nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo enquanto agente regenerador no processo da salvação. E dentre outros aspectos aqui importantíssimos que contribuirão para a nossa compreensão, nós veremos agora aí na sua tela 3 subtópicos principais e o tópico também que nós haveremos de estudar nesta ocasião. O segundo tópico vai falar sobre a natureza espiritual da regeneração. É de altíssima relevância que nós compreendamos isto, uma vez que está distribuído em uma transformação interior, uma obra soberana do Espírito e uma nova vida e nova conduta. Você e eu certamente já parou para pensar sobre a importância, mas também sobre a necessidade de andar em novidade de vida. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4, ele fala sobre a necessidade de nós andarmos em novidade de vida como um aspecto revelador daquele que verdadeira ou genuinamente nasceu de novo. E existe essa necessidade, tá bom? Uma vez que o tópico ou subtópico 1 do nosso tópico 2 dessa lição de número 9 vem nos falar sobre uma transformação interior. Isto tem a ver com o conceito real, com o conceito verdadeiro de regeneração. O pastor Leno já finalizou aqui, nós finalizamos o bloco passado, e ele falando que regeneração não se trata apenas de um aperfeiçoamento das atitudes humanas, um aprimoramento nos relacionamentos morais da pessoa. Não se trata disso, se trata de desativação daquela velha natureza, daquele velho homem, e agora uma nova natureza inserida na pessoa por meio do Espírito Santo, por meio da obra redentora realizada por Cristo Jesus, aquele que executou a obra da regeneração. Então, nós devemos ter em mente que, quando se trata de regeneração, não é uma mudança que acontece de fora para dentro, do interior para
do exterior para o interior. Muito pelo contrário, a regeneração é uma transformação necessariamente neste sentido, de dentro para fora. E é inevitável que haja uma mudança exterior. Pode dar-se o caso em que muitas pessoas usam-se do efeito da manipulação e tentam enganar outras pessoas que estão no mesmo nível da esfera horizontal que elas, mudando um comportamento imediato, momentâneo, efêmero, mas apenas para alcançar um propósito ou um objetivo ali passageiro, não sendo necessariamente resultado de uma mudança no interior. Existe isso, aquela mudança aparente, superficial, quando inclusive as pessoas usam-se de palavras bonitas, cativadoras, para enganar quem quer que seja. Todavia, nós estamos falando da mudança interior. E esta mudança, quando acontece genuinamente, a mudança no exterior, ela é indispensável e até inevitável, ok? Nós, portanto, chamamos essa mudança no interior de regeneração. E a mudança no exterior, que acontece como reflexo dessa mudança interior, nós chamamos de conversão. Que eu e você estejamos atentos para isso, tá bom? Que esta mudança, ela deve acontecer necessariamente de dentro para fora. Agora, pastor Leno, quanto à regeneração, no diálogo de Nicodemos com Jesus, Jesus disse que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito, né? Usou essa expressão para falar sobre a necessidade dessa regeneração numa perspectiva espiritual. Sim, pastor Elias. Aqui nós vemos nessa atuação da pessoa do Espírito Santo, uma atuação, como diz aqui o subtópico, soberana do Espírito Santo. Ou seja, o homem, ele não tem participação alguma no ato da regeneração. A regeneração, ela é operada de maneira espiritual, no interior, como o senhor já colocou, e pelo poder do Espírito Santo. E eu já vi algumas pessoas que tiveram aí uma vida não muito recomendável, e geralmente alguém chega e diz assim: não, mas eu vou me regenerar. Essa expressão, ela, por mais que demonstre uma boa vontade, por mais que demonstre a intenção de querer melhorar enquanto ser humano, e isso é muito bom, isso é importante, mas a regeneração bíblica espiritual, ela não depende da capacidade humana, mas do poder do Espírito Santo. O texto do versículo 5 do capítulo 3, quando o Senhor Jesus, ele mais uma vez, ele coloca como um imperativo aqui: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fazer parte do reino de Deus é fazer parte, viver sob o senhorio de Cristo. Mas para entrar nesse reino, é necessário passar por esse processo, que é operado pelo poder do Espírito Santo, como nós já falamos. E quando o autor aqui, quando o Senhor Jesus, ele diz aqui da água e do Espírito, fala exatamente desse poder da água, que é um símbolo do próprio Espírito Santo. Um símbolo dessa purificação, dessa lavagem do Espírito Santo. Eu me recordo do salmista no Salmo 46, quando ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E ele traz a ideia de um rio que é um rio poderoso, que passa por dentro da cidade e leva tudo que é impuro. Leva aqueles pedaços de galho da beirada do rio, ele passa levando tudo, de forma a purificar. O rio, quando vem com aquela correnteza mesmo, leva todo o entulho para fora. E essa é a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. O Espírito Santo, ele vai operando isso,
e ele opera isso trazendo agora uma nova vida para essa pessoa. É interessante, pastor Leno, que isso acontece, como o senhor falou, no campo da invisibilidade, e aos olhos naturais nós não vemos, mas pelos resultados, pelos efeitos consequenciais, nós temos a prova de que a pessoa passou pela regeneração. E se o contrário for, também nós percebemos quando a pessoa diz que foi regenerada, mas os seus atos, sua conduta exterior não revela isso, não é isso? Verdade. E é interessante também a gente destacar, pastor Elias, que inviável alguém que é nascido de novo, ele não apresentar resultados dessa nova vida. Exatamente. Tem que apresentar, e isso é de forma natural, produz esses resultados. Natural no que diz respeito a ser uma consequência, Exatamente. né? Claro que nós estamos falando de coisas sobrenaturais, mas, pastor Davi Arruda, nós vemos na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, é importante, um dos textos mais conhecidos quando se trata de regeneração ou de uma mudança genuína. O apóstolo Paulo diz o seguinte, assim que, se alguém está em Cristo, e o estar em Cristo aqui é diferente de estar na igreja, é diferente de, eu estou falando da igreja enquanto organização, é diferente de fazer parte do rol da membresia apenas, ou de congregados de um determinado lugar. Estar em Cristo aqui é uma expressão que nos arremete para uma condição de estado espiritual, não é isso? E o apóstolo Paulo diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E nesse terceiro subtópico, o pastor Douglas diz uma nova vida e uma nova conduta, não é isso? Como é que o senhor enxerga isto? Muito bem, pastor. Então, como foi falado aqui pelos senhores, a obra da regeneração, ela é uma obra invisível aos nossos olhos carnais, né, aos nossos olhos humanos, mas os seus frutos da regeneração, o que ela produz é visível, como muito bem já foi explicado aqui. Eu gosto da expressão que Jesus usa em João capítulo 3, verso 6, que ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque a carne ela não consegue, ela não pode produzir vida espiritual em ninguém. Até porque antes da regeneração, o nosso estado era um estado de morte. Tudo que desejamos, tudo que praticávamos era segundo os nossos próprios desejos. E nós sabemos que o desejo daquele que é guiado pela carne, que é guiado pelos seus impulsos, eles estão inclinados para o pecado. Eles estão inclinados para aquilo que entristece a Deus. Mas uma vez regenerado pelo Espírito, o que se espera é que haja uma mudança também no alvo de nossos desejos. Ou seja, aquele que recebeu o Espírito Santo, que foi alvo da regeneração do Espírito, ele passa a modificar. Ele não tem mais o desejo de permanecer na carnalidade, o desejo dele é mudado. Ele tem desejo de orar, tem o desejo de alimentar o seu espírito. O seu desejo está relacionado às coisas que agradam ao Senhor. Em Efésios capítulo 4, verso de número 23, Paulo diz que há uma renovação no espírito da nossa mente. E nós sabemos que todas as nossas atitudes, por mais que elas sejam feitas através do nosso corpo, mas ela se dá início na nossa mente. Então, ou seja, quando nós temos uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, todas as nossas atitudes, ainda que com alguns declínios, ela está à procura de agradar o Espírito Santo de Deus. Muito bem. E nesse contexto, pastor Lucileno, pastor Davi Arruda, nós podemos discutir um pouco do ponto de vista prático, no que diz respeito a esta doutrina ou aos seus resultados, aos seus frutos, né? É claro que já nós falaremos no próximo bloco sobre uma das evidências de alguém que foi verdadeiramente regenerado, que é o fruto do Espírito.
Mas no dia a dia nós vemos pessoas que, apesar de nós não termos o poder de julgar, mas, segundo a aparência, mas pela palavra de Deus, nós percebemos que a conduta de determinadas pessoas não reflete uma verdadeira mudança, uma genuína mudança. O apóstolo Paulo diz assim: quem adulterava, não adultere mais; quem fornicava, não fornique mais; quem mentia, não minta mais; quem roubava, não roube mais. Portanto, é uma mudança verdadeira. Quantas das vezes você vê pessoas ainda com determinadas práticas um tanto quanto desonrosas, que são práticas infrutuosas das trevas. Nós lendo aqui Efésios capítulo de número 5, versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque noutro tempo eras trevas. Porque aquela natureza sobre a qual o Senhor acabou de falar, ela estava ativa, ela estava manifestada. No outro tempo vós eras treva, mas agora sois luz no Senhor, andais, pois, como filhos da luz. Aí no versículo de número 11 ele diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Olha só, quando alguém é nascido de novo, ele não só vai ter o desejo de estudar a palavra de Deus, de orar, de jejuar, de se santificar, como já foi falado aqui pelo pastor Davi Arruda, mas também ele vai tomar um posicionamento contra as obras infrutuosas das trevas. E isso é muito importante, que nós, na condição de líderes, inclusive obreiros, professores de EBD, e na condição de um cristão nascido de novo, devemos tomar como base esses textos bíblicos e observá-los diligentemente quando nós analisarmos comportamento de determinadas pessoas, até para fins de aprendizado e aplicação na nossa própria vida, uma vez que a Bíblia ela não tem um caráter apenas de teoria, mas ela tem um efeito e uma aplicação prática na nossa vida, e esta aplicação ela deve sim ser observada e jamais ignorada todos os dias da nossa vida. Nós estamos chegando agora ao término do segundo bloco. Eu gostaria de ler a sinopse, a síntese do tópico 2, sobre o qual nós acabamos de tratar. A regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. Em instantes nós estaremos de volta e você aprenderá ou será lembrado sobre as evidências que alguém apresenta como um verdadeiramente regenerado na presença de Deus. Mas já, permaneça aí conosco. Queridos irmãos, estamos agora no último bloco, no terceiro e último bloco deste programa maravilhoso, onde nós estamos estudando sobre a doutrina da regeneração. Uma doutrina imprescindível que estudemos, uma vez que a regeneração é obra indispensável para a salvação, e o próprio Senhor Jesus acotou como uma exigência para que alguém seja devida e inteiramente inserido no seu reino. Nesta ocasião, neste bloco, nós estudaremos agora o tópico 3, que está aí na sua lição de número 9. Certamente você está com a sua lição aí em mãos, acompanhando aí, quem sabe na sala da sua casa, na sala aí do seu trabalho, onde quer que você esteja. O tópico 3 da nossa lição de número 9 nos diz sobre os sinais do novo nascimento em Cristo. E este assunto está subdividido em 3 subtópicos aí. O primeiro é a justificação pela fé.
o segundo é a vida de santificação e, por fim, o fruto do Espírito. Nós vemos, portanto, diante destes subtópicos, que a regeneração, ela não é algo desprovido de consequência, não é algo que ocorre e ocorre por ocorrer, sem nenhuma evidência, sem nenhum destaque na vida da pessoa. Não, tem evidências, tem consequências, e é pelas consequências, é por estas evidências, são por esses sinais que nós podemos ter a certeza de que alguém foi verdadeiramente regenerado. No tópico ou no subtópico 1, nós vemos aqui como a primeira evidência a justificação pela fé. Quando é que ocorre a justificação? Nós vemos que a justificação ela acontece à luz da Bíblia no mesmo momento em que alguém é regenerado, mas nós separamos tão somente para compreensão, portanto, é um mecanismo didático para que nós venhamos melhor compreender como isto acontece na vida de cada um daqueles que se arrependem dos seus pecados e aplicam a fé em Cristo Jesus, acreditando piamente que o seu sacrifício foi substitutivo, portanto, vicário e suficiente para lhe remir de todo o pecado. Quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos numa condição de criminosos. Nós tínhamos uma ficha suja, um passado que nos era suficiente para nos condenar definitivamente a uma condenação eterna na presença de Deus e na presença do nosso inimigo. Porém, o sacrifício de Cristo operou aquilo que nós chamamos de justificação. E o agente que faz com que nós desfrutemos disso é o Espírito Santo de Deus. Quando a regeneração acontece, automaticamente a pessoa ela é tornada ou declarada justa perante a autoridade maior. Quando nós abordamos essa temática da justificação, nos vem à mente que é um termo forense, nos trata de um tribunal onde tem alguém acusando, onde tem alguém que é um juiz, tem um advogado que é Cristo Jesus, mas tem também um réu, que é o pecador. E este advogado defende este réu na presença do juiz, e o juiz declara, até na presença também do seu acusador, do seu inimigo, que agora este réu está absolvido e neutraliza, rasga a cédula da dívida e apaga todo o seu histórico que era suficiente para lhe condenar definitivamente. Olha só que graça, pastor Davi Arruda, pastor Lucileno, quando nós fomos justificados na presença de Deus como consequência ou como sinal da regeneração, nós tivemos o nosso passado apagado pelo poder sacrificial de Cristo e agora nós somos declarados justos. E isto faz com que a nossa posição seja alterada. Alterada perante quem? Perante os homens? Não. A justificação é uma mudança de posição perante Deus. Você devia, não era aos homens, você devia a Deus. E nós vemos, pastor Leno, que esta justificação, ela está diretamente associada àquilo que nós chamamos de santificação posicional. Porque, pastor Davi, o Senhor nos tirou da posição de criminosos, nos absolveu e agora, além do mais, não somente cancelou nosso passado, nossa dívida, mas também agora nos adotou como filhos. Olha só que graça, olha só que bondade de Deus para conosco. Portanto, nós associamos a justificação com a santificação, que nós chamamos posicional. A santificação posicional é um dos aspectos com os quais a santificação se apresenta no teor bíblico. Mas nós vemos também, pastor Leno, que
não fica apenas na justificação, os sinais ou as evidências da regeneração. Há também uma vida de santificação na presença de Deus, como um sinal de que alguém foi genuinamente regenerado em Cristo Jesus. A obra da salvação, pastor Elias, é algo extraordinário. A obra da salvação, quando alguém é salvo, quando alguém passa por esse processo, ele automaticamente, simultaneamente, ele é salvo, ele é regenerado, ele é justificado, ele é adotado e ele é santificado. Então, quando o homem ele se rende ao Senhor, ele passa por todo esse processo. E o senhor bem colocou aqui o aspecto da santificação posicional, que é exatamente essa santificação que acontece simultaneamente com a regeneração. E essa santificação, basicamente, essa santificação posicional é uma mudança, literalmente, uma mudança de posição espiritual. Porque até então a pessoa ela está debaixo do pecado, escravo do pecado, aprisionado por suas ações, ele é preso ao pecado. Mas quando essa pessoa ela é salva, ela é retirada dessa posição. E eu acho interessante a expressão que Paulo usa aqui, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz assim: nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, hoje, nós estamos na presença do Senhor. Comumente nós usamos essa expressão. Nós estamos na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é um grande privilégio. Estar na presença do Senhor é estar guardado à sombra do Onipotente. Quando a gente lê lá o Salmo 91 e usa, né, essa expressão para diversas situações, mas estar à sombra do Onipotente é estar guardado, santificado ao Senhor, consagrado a Ele, próximo a Ele. Mas a santificação, ela tem, além desse aspecto posicional, ela tem um aspecto também progressivo. E aí, daí é que vem esses efeitos de uma nova vida em Cristo. Ou seja, uma pessoa nascida de novo, ela vive para a santificação. Ela vive de modo a expressar essa santidade. Porque ela anda no Espírito, é uma expressão também que Paulo gosta de usar. Andar no Espírito é andar em santificação. É procurar agradar não a si mesmo. E é importante dizer, pastor Elias, pastor Davi, que essa santificação não significa que é um estado de perfeição já. Muito bem. Porque o ser humano, mesmo salvo, ele ainda detém uma natureza humana, decaída. Está sujeito a falhas, a tentações, exatamente. É limitado a uma série de fatores, né, pastor? E tanto que aqui mesmo, escrevendo aos Efésios, Paulo ele usa uma outra expressão, que é o velho homem, lá no capítulo 4, o velho homem e o novo homem. E a recomendação de Paulo aqui, no capítulo 4 da carta aos Efésios, exatamente é que aquele que já conheceu a Cristo, aquele que já foi regenerado, ele não pode mais viver como o velho homem, ou seja, com a natureza humana, com a natureza pecaminosa, mas ele deve viver agora como um novo homem. E essa afirmação de Paulo exatamente está relacionada com a nossa vida progressiva de santificação. Isto significa que o crente em Jesus, ele está sujeito a cometer alguns erros, a cometer algum pecado. No entanto, isso vai incomodá-lo, porque ele está na presença do Senhor. Isso não significa que ele não foi regenerado, ele foi regenerado. E exatamente pelo fato dele ter sido regenerado, ele não se conforma mais com o pecado. Ele não aceita, por mais que ele possa,
por uma questão de falta de vigilância, vir a cometer algum ato, porém, ele naquele momento, ele está em comunhão com o Espírito Santo ele faz com que ele sinta que aquele erro, aquela falha, e ele se volte para Deus. E isso faz parte desse processo de santificação. E segundo também alguns autores, né, a santificação ela está relacionada com o nosso passado, na santificação posicional, com o nosso presente, que é a santificação progressiva, e com o nosso futuro, que é quando aí sim, quando Jesus ele voltar e arrebatar a sua igreja, nós seremos então glorificados. E aí sim, num estado de santificação perfeita, plena, eterna, diante de Deus. Muito bem. E, pastor Leno, até o senhor falando que mesmo assim, andando em novidade de vida, o crente está sujeito a essas limitações, a essas falhas, uma vez que o velho homem ainda está presente, né? E nós vemos que assim ainda ele fica incomodado, né? Ele é despertado, ele é alertado pelo Espírito, que é chamado até de agente da santificação. No meio teológico, quando se observa Romanos 1:4, que é o Espírito de santificação, assim ele é chamado, a gente chama o Espírito Santo de agente da santificação, porque sem ele jamais nós estaríamos inseridos nesse processo que é paulatino, bem como o senhor já falou. E eu lembro daquele texto que Salomão escreveu, dizendo que nós somos a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, o dia da glorificação. Mas, pastor Davi Arruda, é bem verdade que nós já falamos sobre a santificação em dois aspectos: posicional, quando a pessoa é mudada quanto ao sua posição perante Deus, mas a santificação progressiva também, que é quando há uma mudança da posição da pessoa, das atitudes da pessoa em relação às outras pessoas, e agora também nesse meio como evidência ou como sinal, ou como resultado da verdadeira regeneração operada na vida da pessoa, a pessoa inevitavelmente também apresenta o fruto do Espírito. Vale ressaltar isso, que é no singular, via de regra nós usamos, até porque a Gálatas capítulo de número 5 também evidencia no singular. É o fruto, com 9 virtudes ali, e não está se dizendo que as virtudes que são apresentadas por meio ou pela operação do Espírito na vida da pessoa são apenas 9. Aqui é uma espécie de exemplo, ou uma síntese que o apóstolo Paulo faz, mas nós queremos ressaltar também que não se trata propriamente dos dons espirituais. Os dons espirituais está diretamente relacionado com serviço, está relacionado com fazer a obra de Deus aqui na terra. Agora, o fruto do Espírito está na prateleira de cima, é algo de uma conotação e de importância muito mais elevada do que propriamente os dons espirituais. E nós não estamos depreciando ou dizendo que os dons espirituais não são relevantes, mas nós queremos evidenciar um pouco da diferença e também apresentar o nível de importância do fruto do Espírito como resultado da verdadeira regeneração, pastor Davi Arruda. Muito bem, pastor Elias. O fruto do Espírito, ele é o efeito visível da regeneração, né? Gostaria de ler aqui sobre o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, como muito bem o senhor destacou, isto aqui não é os dons espirituais, mas aquilo que o Espírito produz no caráter do regenerado. E nós, principalmente nós pentecostais,
cometemos por algumas vezes o erro de medir, de usar a régua, de medir quem é um homem de Deus, quem é alguém transformado pelo Espírito Santo, pelo dom. Então nós cometemos o erro, fulano prega muito, é um homem de Deus. Mas a verdade é que a atuação do Espírito Santo, ela não é vista simplesmente na manifestação do dom espiritual, mas sim no fruto que é produzido no nosso caráter. Prova disso é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, ele diz que naquela igreja não faltava nenhum dom, mas logo depois ele diz que aquela igreja era uma igreja carnal, porque o que mostra, o que revela se alguém é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém transformado pelo Espírito Santo, não é necessariamente o dom que ela carrega, mas o fruto que ela tem, porque o fruto do Espírito Santo faz com que o homem reflita, ainda que de forma imperfeita, o caráter de Cristo. Então, como já foi falado nesta lição, o fruto ele faz com que nós amemos até pessoas que nos desprezam. Esse é o poder do Evangelho, é fazer com que a gente olhe para pessoas que nos desprezam e ainda assim exercer misericórdia para com elas. Isso é a verdadeira transformação do Espírito Santo. Muito bem. E o fruto, de alguma forma, pastor Leno, também revela o tipo de árvore, não é isso? O próprio Senhor Jesus diz que pelo fruto nós conheceríamos a árvore, não é assim? Tem árvore que tem uma beleza, tem uma estética, tem uma aparência muito assim convidativa, mas o fruto é absolutamente desagradável, não é isso? Eu me lembrei aqui com a fala do pastor Davi, eu me lembrei aqui de um pregador aqui do Brasil, né, que ele é conhecido por supostamente realizar alguns milagres. E ele, certa vez, num programa de TV, ele usou, modificando essa expressão, esse versículo, essa passagem bíblica, ele falando de Jesus, ele disse, olha, pelos sinais vocês vão conhecer as árvores. E na verdade não foi isso que Jesus ensinou, né? É pelo fruto. Pelo fruto. É por uma vida realmente transformada, é por algo que é visível. E frequentemente nós vemos, por exemplo, pessoas que outrora tiveram um tipo de proceder, mas que agora, transformadas, regeneradas, as pessoas olham o modo de vida dessa pessoa e dizem, olha, essa é uma outra pessoa. Exatamente. Né? Houve devido à mudança radical que acontece na vida do ser humano. Então, o que acontece na regeneração, e utilizando essa analogia da árvore, é que essa árvore que agora nasce pelo poder de Deus, ela vai produzir frutos pelo poder do Espírito Santo na vida dessa pessoa, pelo efeito da presença do Espírito Santo. Condizente à nova natureza. Exatamente. Agora da árvore, não é isso? Uma nova natureza. Exatamente. Então, eu me lembro de alguém que, falando sobre isso, falando, olha, um pé de jaca vai produzir jaca, não tem jeito, é a natureza dele. Não vai produzir outra fruta, mas vai produzir aquela que tem origem na sua natureza. Então, o cristão, ele tem essa característica, ele tem essa obrigatoriedade de produzir fruto. E mais uma vez, citando a questão dos dons, os dons para nós pentecostais é algo muito caro, ou seja, é algo que a gente preza muito. No entanto, por conta disso, não podemos abrir mão de entender que a palavra de Deus nos ensina que muito além dos dons, nós devemos produzir frutos para o reino de Deus. Muito bem. De alguma forma, nós podemos dizer que o fruto do Espírito está relacionado com o ser ou com o caráter.
e os dons espirituais estão relacionados com o fazer, ou com a obra que nós devemos fazer ou realizar. Nós já estamos partindo para a parte final deste importante programa. Nós queremos ler a conclusão que nos diz assim: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo, não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Que a graça, que a misericórdia e a bênção de Deus esteja de contínuo sobre a sua vida. Nós queremos agradecer você que está aí, nos dando a sua atenção, e que a presença do Paráclito Divino, do Espírito Regenerador, aquele também que nos fará lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos tem dito e também nos ensinaria e nos ensinará a sua palavra, que Ele esteja aí com você em todo o tempo. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Marcos Melo, bem como toda a sua família, todo o ministério da Assembleia de Deus Missão em Marabá, bem como os pastores dessas adjacências, dessas cidades vizinhas. Que a bênção do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Queremos agradecer ao pastor Leno também por esta tão nobre oportunidade, que tem se deixado ser usado pelo Espírito de Deus, bem como o pastor Davi Arruda e toda a sua família. Nós estamos findando aqui, mas na próxima semana nós teremos mais uma importantíssima lição, onde nós estaremos tratando sobre o Espírito Santo como o capacitador de todos aqueles que se deixam ser capacitado e habilitado por Ele. Vamos orar nesta oportunidade. Pastor Davi Arruda, ore nos despedindo, por favor. Senhor meu Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez aprendermos acerca da Tua Palavra e neste dia acerca da regeneração do Teu Espírito. Nós queremos lhe pedir que esta palavra, que esta aula alcance o coração de muitos e que possa ajudar a muitos. Queremos lhe apresentar também o pastor Elias, pastor Lucileno, como também a todos que fazem esse programa acontecer, o nosso pastor presidente, a missionária, todo o nosso ministério. Obrigado, Senhor, por este privilégio de lhe servir. É o que nós lhe pedimos e por fé nós lhe agradecemos. Amém. Amém.